Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Sempre uma satisfação estar com os irmãos. Louvo a Deus por esse momento, por ver cada um dos amados irmãos. Louvo a Deus pela vida dos obreiros, do pastor. A todos, desejo ser bem objetivo nesta noite. Os amados irmãos que trouxeram a Bíblia, por favor, Evangelho segundo Marcos escreveu, capítulo de número 2. Sem dúvida, irmãos, esta é uma noite especial, porque a presença de Deus é real aqui nesta igreja, a presença do nosso Deus é verdadeira neste lugar. Deus tem algo especial para a minha vida, para a tua vida, e com certeza hoje você foi escolhido para estar no melhor lugar da face da terra. Você está hoje na presença, você está hoje na casa de Deus. Eu quero ler um texto, capítulo de número 2, Evangelho de São Marcos, capítulo de número 2. Quero falar sobre algumas características da casa de Deus, e eu quero que você glorifique a Deus junto comigo através desta palavra. Versículo de número 1, diz-nos assim o texto: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não, podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Você pode dizer amém? Amém. Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, esse é um texto bem conhecido da igreja. Acredito que todos os nobres, obreiros, todas as mulheres, todos os homens de Deus, pelo menos uma vez na vida, já ouviram uma mensagem através do capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar daquele paralítico que foi conduzido por 4 pessoas, que foi levado à presença de Jesus. Tenho certeza que você já deve ter se emocionado com essa história bíblica, pelo fato da coragem, da ousadia daqueles homens, pelo fato da misericórdia de Jesus ter alcançado a vida daquele paralítico. Sem dúvida nenhuma, pelo menos uma vez, você já deve ter ouvido alguma mensagem relacionada a este texto do capítulo 2 do Evangelho de Jesus, segundo Marcos escreveu. E é um texto bem conhecido, é um texto que nos motiva, é um texto que nos emociona a entender que o nosso Jesus tem poder não só para curar enfermidades, mas também para perdoar pecados. É um texto que nos faz entender que o nosso Jesus, ele sabe do pensamento do homem antes de até mesmo uma palavra ser dita pela boca deste homem. Quando você pensa em algo, quando você pensa em perguntar alguma coisa, Deus já te responde aquilo sobre qual você está pensando. Deus, através de Jesus, faz coisas extraordinárias. E o capítulo de número 2 nos conta esta história, a história de Jesus, a história daquele que esteve e está conosco todos os dias da nossa vida e vai estar até a consumação dos séculos. Eu acredito, meus irmãos, que hoje não é diferente. Se você está aqui, é porque Jesus está na tua vida. Talvez pelas tuas forças, pela tua própria vontade, pelo teu próprio interesse, você não estaria. Mas se está, é porque Jesus está aí. É porque Jesus tocou no teu coração, é porque Jesus falou no teu espírito, é porque Ele fez algo que você sentiu e isso te
motivou a estar hoje na presença dele, na casa de Deus. Diz-nos o Salmo que existe uma alegria quando nós acabamos dizendo, vamos à casa do Senhor. Davi disse isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a casa de Deus, irmãos, ela nos traz alegria. Eu não consigo ver alguém dizer que sentiu tristeza de vir à casa de Deus, eu não consigo ouvir alguém dizer que ficou triste porque veio à casa de Deus. Eu só consigo ouvir alguém dizer que quando veio na casa de Deus, foi tocado, foi renovado, foi restaurado, foi restituído, foi curado, foi liberto, porque na casa de Deus, Deus opera milagres extraordinários na nossa vida e através da nossa vida. Veja bem, o Evangelho segundo Marcos escreveu no capítulo número 2, nos diz que Jesus esteve novamente na cidade de Cafarnaum. Olha só o que diz o versículo de número 1, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se de que ele estava em casa. É uma palavra interessante, porque descobriram que Jesus estava em casa. Mas que casa, pastor? Jesus tinha casa? Como é que pode? O capítulo de número 2 do Evangelho de Marcos dizer que descobriram que Jesus estava em casa. Se o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, ele mesmo diz que as aves do céu têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a sua cabeça. Como é que fica esta palavra? Aonde está a verdade? Se Jesus disse que não tinha aonde repousar a sua cabeça, e de repente o capítulo número 2 do Evangelho seguinte diz que ele estava em casa, e que descobriram que ele estava em casa. Isso me despertou a curiosidade. Como é que pode? Será que a Bíblia está se contradizendo? Meus irmãos, de maneira nenhuma. Existem 3 verdades bíblicas que nós precisamos entender. A Bíblia ela é dita em 3 linguagens: alegórica, literária e figurativa. Se nós não aprendermos sobre essas 3 linguagens, dificilmente entenderemos a palavra de Deus. Existem pessoas que levam versículo por versículo somente no literal. Esquecem da linguagem alegórica ou da figurativa. E eu imagino estas pessoas quando lerem aquele versículo que diz que se os teus olhos te escandalizam, arranque os teus olhos, porque melhor entrar sem os olhos do que não entrar no reino de Deus. Eu imagino como esta pessoa vai interpretar quando ela ler, se a tua mão te faz pecar, tire a sua mão, porque melhor entrar sem a mão do que não entrar. Como é que vai ficar isso? Meus irmãos, de maneira nenhuma Deus está querendo que você tire os teus olhos. De maneira nenhuma Deus está querendo que você tire as tuas mãos. Deus está querendo que você se limpe, se purifique na presença dEle. Porque se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se as tuas mãos forem limpas, Deus vai abençoar a sua vida e através da sua vida vai abençoar a vida de outras pessoas. Eu quero provar para você nesta noite que Jesus tinha casa. Que Jesus havia adquirido uma casa na cidade de Cafarnaum. E eu quero que você vá até o capítulo número 4 do Evangelho de Mateus, para que você entenda esta palavra, e que amanhã você não pense que nós estamos falando sobre uma heresia ou criando uma história. Capítulo de número 4, meus irmãos, versículo de número 13, nos fala sobre a mudança de Jesus. Versículo de número 12, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naftali. Deixou a Galileia e foi para Cafarnaum, se mudou, foi habitar, foi morar em Cafarnaum. Imagine você que o mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo número 13, nos confirma que ele tinha uma casa. Versículo de número 1, tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Olha só que verdade interessante. Ele tinha uma casa e a casa era na beira da praia. Quanto que não valia a casa de Jesus? Você já parou para pensar? Você já se deparou com esta palavra? Jesus tinha uma casa na cidade de Cafarnaum.
Oh, aleluia! Tem pessoas que acreditam que aqueles que andam com Jesus e que fazem parte do povo de Deus têm que viver mendigando de misérias. Não pode ter um carro bom, não pode ter uma casa boa. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem o melhor para seu povo, Deus tem o melhor para a sua igreja. Esse papo de que você não pode trocar de carro, você não pode ter uma casa maior, uma casa melhor, você não pode ter um apartamento, você não pode ter um imóvel, um bem nesta terra. Eu quero te dizer em nome de Jesus, Deus tem o melhor para a tua vida, ainda aqui nesta terra, porque o melhor do melhor já está preparado desde a fundação do universo, lá no céu, preparado pelo próprio Deus para a sua noiva, para a sua igreja. Você consegue receber esta palavra? Dê um glória a Deus para confirmar a posse da vitória de Deus sobre a sua vida. Jesus tinha casa, e eu quero continuar dizendo sobre a casa dele. João, irmãos, capítulo de número 1, só para nós entendermos que ele tinha casa, capítulo de número 1, versículo de número 38, se você tem a Bíblia fácil, abra, capítulo 1, versículo de número 38, Jesus voltando-se e vendo eles que o seguiram, disse: que buscais? E eles disseram: Rabi, traduzindo quer dizer mestre, onde moras? E eles lhe disse: vinde e vê. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Mestre, aonde mora? Vem e vê. Foram, viram e ficaram com ele até a hora 10ª. Está dito, Jesus tinha casa. Mas pastor, me explique a origem, como que Jesus adquiriu uma casa? Meus irmãos, Jesus trabalhava. Jesus havia aprendido o ofício da marcenaria. Imagine você, que você talvez imagine que marceneiro é aquele homem pobrezinho que anda de chinelo ou descalço, que ganha pouquinho. Meus irmãos, você já ouviu falar em móveis rústicos, vintage? Você já ouviu dizer? Caríssimo. Vai comprar para você ver. Alguém me disse um dia que Pedro era pobre. Pedro era pescador e tinha um barco. Quem é que tinha barco na época se não era pessoas de posse? Alguém me disse que Jesus era pobre. Imagine você que um móvel demorava quase um ano para ser entregue. Imagine que eu chegava, contratava um marceneiro e dizia: olha, eu quero uma mesa com 4 cadeiras. E era em janeiro de 2016, ele só me entregava em janeiro de 2017. Que não tinha indústria, não tinha maquinários, era na mão, era talhado à mão. Você ia na floresta, escolhia a árvore, cortava a árvore, preparava a tábua, preparava a madeira, preparava as pernas, encaixava. Imagine você que não tinha papel, não podiam fazer rascunho. O papel foi inventado na China, ainda não tinha papel, era pergaminho. Imagine fazer um projeto num pergaminho, curtir o couro, manchar com tinta, fazer o projeto, desenvolver a mesa, um ano para entregar. Jesus aprendeu o ofício, era um excelente marceneiro. Quanto que Jesus não ganhou com isso, irmãos? Dos 12 aos 18 anos ele sobreviveu. A Bíblia não diz muito, mas ele sobreviveu. Ele tinha que comer, sustentar os seus irmãos, a sua mãe, a sua família. E como é que ele fazia isso? Com o ofício das suas mãos, como Paulo fazia também, construindo tendas. E homens e mulheres de Deus que trabalhavam, vendendo tecidos, investindo em púrpuras e manifestavam o seu coração voluntário na obra do Senhor. Imagine você que Jesus era um excelente marceneiro. Eu estudei um pouco sobre marcenaria e eu descobri que na época já havia falcatrua. Imagine você que alguns marceneiros da época começaram a entregar mais rápido do que um ano. Porém, começou a voltar os móveis depois de 1 ano e meio para a marcenaria, para que fossem refeitos. E sabe por quê, pastor Ageu? Os marceneiros descobriram que não precisavam preparar a madeira bem preparado. Era só pegar cera e passar em cima da madeira. E a cera secava e aquela madeira ficava lisinha. O problema é que na época não tinha ar-condicionado, muito menos ventilador. E quando o sol esquentava, a cera derretia. E a irmã ia sentar na cadeira, a cadeira espetava. O irmão passava a mão na mesa, a farpa entrava. Por quê? Porque não estava bem preparado.
Aí vem aquela origem do latim de sincero. Sincero, na verdade, quer dizer sincera. As pessoas chegavam e falavam: olha, eu quero um móvel, mas eu quero sincera. Sincero, sem mácula, sem maquiagem, sem esconder o defeito, do jeito que é de verdade. Sincero. É isso que Deus está exigindo de mim e de você. Sinceridade na presença dEle. Porque quando o sol da justiça começar a esquentar, aquele que tiver máscara, aquele que tiver uma maquiagem, aquele que estiver se escondendo, vai derreter na presença de Deus. Vai aparecer a farpa, vai aparecer o defeito. Mas Deus está aqui para te ajudar, para restaurar, para transformar e para abençoar a tua vida. Você consegue receber esta palavra? Rabassoca, labaxera, mandaramanaia. Aleluia. Ele comprou uma casa na cidade de Cafarnaum. Imagine você, quanto que não valorizou os imóveis na cidade de Cafarnaum. Ontem eu me lembrava de um fato com um amigo de infância. E ele me disse ontem que havia vendido a casa dele. E eu me lembro do dia que ele comprou o terreno para construir a casa. E eu fui com ele, pastor Ageu. Eu havia comprado em Três Lagoas um terreno lindo, na beira da favela. E eu achei lindo o terreno, e eu queria que ele fosse meu vizinho. E eu disse para ele: rapaz, compra em Três Lagoas, o bairro é bom, comecinho de Foz, nós vamos ser a primícia, recém-casados, né? E ele falou assim: não, eu já comprei, ali atrás da Fitifós. E eu fui com ele para ver, e era só mato ali, pastor. Tinha mato na frente, mato atrás, mato dos lados. Eu falei: rapaz, aqui só tem bandido. Nem tem, porque eles têm medo do mato, mas vão vir. Se você construir, eles vão vir aqui. E eu me lembro que eu brinquei com ele e falei: você tinha que ter comprado em Três Lagoas. Mas ele comprou ali. E alguns anos se passaram, ele fez uma bela casa. E ontem ele me disse que vendeu a casa por 900 mil reais no dinheiro. E a minha acho que não vale 200. E ele vendeu por 900 a dele. E ele falou: rapaz, valorizou demais os imóveis ali. Eu disse: é. Ele falou: também na minha rua, tinha na frente da minha casa um agente da Polícia Federal. Na esquina da minha casa, o vereador fulano de tal está construindo 2 casas. Na mesma rua tinha um auditor da Receita Federal. Eu falei: meu Deus, as casas valorizaram quando tem pessoas ilustres, quando tem pessoas de posição morando no nosso bairro, no condomínio, no apartamento, no prédio ao lado. A nossa casa fica valendo mais. Isso é bem propício para esta mensagem, porque eu imaginei as casas do lado da casa de Jesus, quanto que não valorizaram. Imagine você mora onde, irmão? Moro lá do lado da casa de Jesus, em Cafarnaum. Aleluia. Você mora onde, irmã? Sou vizinho de porta com Jesus, lá na cidade de Cafarnaum. Imagine você, quanto que não valoriza dizer que tem um Deus tão grande dentro de você, que é tão pequeno, labachora, mandarai. Imagine o quanto que não valoriza dizer que existe um que criou o céu e a terra e está morando e habitando dentro do teu coração. Imagine quanto que não valoriza o vaso, imagine quanto que não valoriza o barro, sendo a essência do dono da vida, daquele que fez o céu e daquele que fez a terra. Entenda uma coisa: você tem valor, porque o Espírito Santo se move na sua vida, Deus mora em você, Deus está contigo, você e Deus, eu e Deus, nós e Deus, somos a maioria. Entendamos isso, igreja. Aleluia! Quanto que não valia os imóveis na cidade de Cafarnaum? Mas imagine você, irmão, Jesus parava pouco em Cafarnaum. O ministério começou, estava a coisa andando bem, os discípulos junto com ele curando, libertando, salvando, Deus fazendo maravilhas através do ministério de Jesus. Ele não parava em casa, tinha casa, mas quase não ia. Mas como todas as vizinhanças, tem todo condomínio, tem, não adianta dizer que não tem, porque tem vizinho fofoqueiro, tem. Meu irmão, você pode erguer o muro mais alto que for, cerca elétrica, colocar cortina, vidro fumê, ele vai saber a hora que você chega e a hora que você sai. Alguém vai saber. Pode ter certeza. Se você discutir com a esposa, eles vão ficar sabendo. Eu não sei como é que pode um negócio desse, mas eles ficam sabendo. E de repente alguém mais fica sabendo. E se a notícia for ruim, todo mundo fica sabendo. Existia em Cafarnaum também. Porque diz-nos o versículo de número 1:
E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se de que estava em casa. Alguém disse, se soube porque alguém disse, olha, Jesus está em casa. Está em casa, vamos lá. Meu irmão, aonde tinha um enfermo, aonde tinha um problemático, foram arrastando, foram levando para a casa de Jesus. Vamos lá, ele está em casa. Ele está em casa, fulana falou, viu ele, mora do lado, falou que ele está em casa, ele está em casa. Foram levando Jesus, foram levando as pessoas, diz no versículo de número 2, e logo se ajuntaram tantos, de que nem ainda nos lugares junto à porta, eles cabiam. Que coisa! Jesus estava em casa, não dava para descansar. Meus irmãos, as pessoas vinham, e se ajuntaram tantos que na porta se espremeram. Se o irmão erguesse o pé, já perdia o lugar, porque o outro entrava, era muita gente. Isso é a primeira característica da presença de Jesus na casa, as pessoas vêm. Casa que não vem ninguém é casa que Jesus não está presente. Casa que não tem pessoas é casa que Jesus não habita. Casa vazia não é casa de Jesus, a casa de Jesus é casa cheia, porque Jesus é vida, e é vida em abundância. Se existem pessoas, existe a presença de Jesus. Se existe a presença de Jesus, existe algo especial para a tua vida, para o teu ministério. Entenda que a primeira característica da presença de Jesus na casa são as pessoas. Aleluia! Mas pastor, está começando a obra agora. Pode esperar, daqui 20 dias vai estar cheia, porque quando Jesus está na casa, as pessoas vêm, as famílias vêm, as vidas vêm, o comentário surge, as pessoas falam, olha, Jesus está ali, Jesus está batizando com o Espírito Santo, Jesus está operando, Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus verdadeiramente está naquela casa. Você está sentindo a presença do dono da casa aqui, irmão? Você está sentindo a presença do dono da casa aqui, irmã? Se você está sentindo, mostre para ele que você está feliz, porque ele está na sua casa. E eu quero que você, em nome de Jesus, dê um glória a Deus, dê um aleluia. Aonde está o povo do glória a Deus? Aonde estão os irmãos do aleluia? Jesus está em casa. Labasobranaia, vipracandaramανébia. Se Jesus está em casa, o milagre vai acontecer. Se Jesus está em casa, ele vai te abençoar. Se Jesus está em casa, ele vai perdoar os teus pecados. Se Jesus está em casa, ele vai curar, vai transformar, vai abençoar a tua vida. Recebe esta palavra, eu vou profetizar aqui. Jesus está em casa, e aonde ele está, algo novo acontece. Levante a sua mão. Se você precisa de uma cura, ele vai te curar. Se você precisa de uma libertação, ele vai te libertar. Se você precisa de perdão de pecados, ele vai te perdoar, porque o Filho do Homem também tem poder para perdoar pecados. Bendito seja o nome de Jesus. Vou dar alguns segundos para você sentir a presença daquele que está em casa. Rabassoca, lebachada. Oh, respire a presença dele aqui. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Meus irmãos, um paralítico não andava. Não tinha condições de ir sozinho. De repente 4 jovens pegaram ele, tiveram uma brilhante ideia, já que a casa estava cheia. Vamos pôr ele por cima. Já ouvi uma mensagem outro dia, eu chorei. O pastor pregou sobre os 4 que levaram o paralítico. Fantástico. A coragem daqueles homens, a ousadia daqueles homens. Imagine você que eles subiram em cima da casa. Eles queriam que o amigo deles fosse curado. Irmãos, tem pessoas que estão do teu lado e vão fazer de tudo para te ajudar. Tem pessoas que Deus está preparando, que vai estar ombro a ombro contigo. Deus vai usar elas para te levar aonde você não consegue ir, para falar aquilo que você não consegue falar. Deus está falando contigo. Levante a sua mão. Deus está levantando pessoas, amigos, irmãos, e esses vão te levar aonde você não consegue ir. Mas entenda, vai chegar um momento que você também vai precisar levar eles.
Vai chegar um momento que eles vão desabafar para você e você vai ter que dobrar o teu joelho e orar pelos problemas deles. Porque Deus está levantando uma geração que anda ombro a ombro, braço a braço. Não uma geração que escuta aqui e com a outra mão aponta o dedo ali, não. A nossa geração não vai apontar o dedo, vai estender a mão, porque é Deus que está levantando este povo para levar o paralítico até a presença na casa de Jesus. Sabe o que aconteceu? Versículo de número 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado aonde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Você veja bem, imagine se Jesus tivesse forro de gesso na casa dele. O que não ia acontecer? PVC, madeira. Fizeram um buraco no telhado da casa de Jesus, irmão. Sorte que foi na casa dele. Se fosse na minha, ia ter um problema. Imagine você na tua casa e alguém fazer um buraco no telhado da tua casa. Imagine que os caras tiveram a paciência de desmanchar o telhado da casa de Jesus, aonde cabia a maca, onde estava o paralítico, e desceram ele na presença de Jesus. Irmão, eu sou crente, mas se fosse na minha casa ia ter um problema. Imagine você trabalhar sol a sol, é empreiteiro, é construtor, é projeto, é manta térmica, é forro, é instalação elétrica, alguém desmancha tudo para largar, e não era um buraco pequeno, pastor, tinha que passar um homem deitado e uma maca, uma corda de cada lado soltando a maca. Fizeram isso na casa de Jesus. Sabe o que aconteceu, irmão? Quando Jesus viu, a Bíblia diz, nem aparece o nome de Jesus. Outro detalhe importante, versículo de número 2, logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto às portas cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Segunda característica da casa de Jesus, palavra. Casa de Jesus tem que ter palavra. Tem louvor, é bom, teatro é bom, jogral é bom, mas tem que ter palavra. Característica da casa de Jesus, palavra de Deus. Outro dia estive pregando em uma das nossas igrejas, nessas campanhas dos 12 dias, e eu fui para pregar e o culto estava uma bênção, e louvor eu estava quase voando já no louvor, e de repente eu esqueci do culto e louvando a Deus, e o pastor me cutucou, você vai pregar a palavra, já está na hora. E eu olhei, faltava 12 minutos para terminar o culto. Imagine você. Característica da casa de Jesus, momento da palavra. Irmãos, aqui no Paraná nós dizemos reteté, né? É bom. Mas reteté sem palavra, irmãos, não tem efeito nenhum. É a palavra que salva, é a palavra que liberta, é a palavra que convence o homem do pecado. Se você não gosta de palavra, ore a Deus, porque você precisa comer, gostar, se alimentar, porque é a palavra de Deus que vai te dar força, que vai nos dar força, que vai nos dar crescimento e estrutura para suportar os dias maus. Jesus aproveitou que a multidão estava em casa e palavra. Diz-nos o texto que ele anunciava-lhes a palavra. Meus irmãos, quantos de nós sentimos saudade de quando alguém diz, agora nós vamos ouvir a palavra de Deus? Quantos de nós nos arrepiamos quando alguém pega o microfone cheio da unção do Espírito Santo e não fica desabafando, não fica contando a história da carochinha, não fica contando o que comeu ontem, anteontem, mas fica em cima do texto, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Eu quero que você
entenda nesta noite que quando Jesus está em casa, a palavra de Deus é notória. Quando Jesus está em casa, Ele traz palavra para a sua igreja. Quando Jesus está em casa, Ele traz o alimento, não um alimento misturado, não um leite falsificado, mas aquele que é puro, que te dá força, que te dá ânimo para você prosseguir, caminhar, vencer, pisar na serpente, pisar no escorpião e ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Jesus foi tentado no deserto, Ele não matou Satanás, não venceu Satanás com uma espingarda calibre 12, mas foi na palavra, foi na Bíblia. Olha, se tu é filho de Deus, diga para estas pedras se tornarem pão e coma. E ele disse, olha, nem só de pão vive o homem, porque está escrito isso na palavra. Olha, se tu é filho de Deus, então sobe aqui, se atira para baixo, na palavra está escrito, Ele vai dar ordem aos teus anjos a teu respeito. E ele, entendendo da palavra, diz, também está escrito na palavra, não tentarás ao Senhor teu Deus. Venceu na palavra. Coisa bonita é quando alguém tem resposta na palavra. Coisa linda é quando alguém tem resposta na palavra. Deus está levantando uma geração forte, cheia de palavra, cheia de entendimento, cheia de unção, cheia de graça, para poder vencer Satanás na palavra. Você quer isso para a sua vida? Eu quero para a minha vida. Levante a sua mão, dê um glória a Deus, dê um aleluia, porque a característica da presença de Jesus na sua casa é a palavra. Aleluia. Jesus viu aquele buraco no fogo, ficou bravo, pastor. Olha só, versículo 5. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoado estão os teus pecados. Eu até imaginei a cena, Jesus dando um sorrisinho, aquele de canto de boca. Olha a ousadia desses caras. Diz-nos a Bíblia, vendo-lhes a fé. Jesus viu a coragem deles, a fé, em forma de obras. Porque a fé sem obras é morta, pastor. Eles tinham fé que Jesus curava. Mas se o homem não chegasse na presença de Jesus, como é que ia acontecer a cura, o milagre? Fizeram. Meu irmão, você tem fé que Deus pode mudar a sua vida? Haja. 2016 está aí, haja. Estou com os pés amarrados, ore, Deus vai desatar as ataduras, você vai sair caminhando, correndo, saltando. A fé sem obras, ela é morta. Jesus diz-nos a Bíblia, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoado estão os teus pecados. Essa é a terceira característica da casa, da presença de Jesus na sua casa, perdão de pecados. Como é que pode um negócio desse? Você peca e tem um Deus maravilhoso, misericordioso, que te perdoa. Como é que pode um negócio desse? Você é infiel e existe um que continua sendo fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Como é que pode um negócio desse? Satanás vem contra ti por um caminho, e o teu Deus que te ajuda faz ele fugir de ti por 7 caminhos. Como é que pode um negócio desse, o pecado ser vermelho como a escarlata, e o Deus de misericórdia transformar branco como a lã, branco como a neve? Como é que pode um negócio desse? Você cair por 7 vezes e o teu Deus de todas elas te colocar de pé. Aleluia! Você está entendendo? Deus te trouxe a este lugar porque Ele quer limpar, sarar, curar, restaurar, restituir a tua vida. O pecado não veio para destruir o crente. O pecado veio para tentar impedir as promessas de Deus, mas nesta noite o pecado é desfeito, é destruído pelo poder do nome de Jesus, porque Ele está aqui e o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Você acredita? Dê um glória a Deus e um aleluia, porque é Ele que está aqui. Meus irmãos, quando Jesus está em casa tem perdão. Quando Jesus está em casa tem milagre. Quando Jesus está em casa tem pessoas. Quando Jesus está em casa tem palavra, pastor. Quando Jesus está em casa tem sinceridade. Quando Jesus está em casa e você sente a presença dele, dá vontade de chorar, mesmo de alegria, dá vontade de chorar. Quando você sente a presença de Jesus, você se alegra, porque você sabe que a tua esperança está ali.
Você sabe que para ele não custa nada, você sabe que ele não precisa da ajuda do homem para operar, você sabe que ele não precisa de nada que você tenha feito ou que você irá fazer para ele deixar de gostar mais ou menos de você, porque ele te amou primeiro, antes de você ser isso que você é, isso que eu sou. Quando você ainda era informe, ele já sabia quem você seria. E ele já estava disposto a entregar a vida dele na cruz do Calvário para resgate da sua vida. Você consegue entender isso? Que mesmo ele sabendo que você iria fazer tudo que você fez, e ainda irá fazer algumas coisas que você mesmo irá se arrepender, ele se entregou por você lá na cruz do Calvário, porque ele te amou primeiro. E o nosso Deus te amou de uma maneira maior, de uma maneira imensurável. Diz-nos o evangelista João: amou de tal maneira. Que tamanho é essa tal maneira? Capaz de entregar o seu Filho unigênito para resgate, para perdão dos teus pecados. Você já parou para pensar nisso? Você vem hoje aqui na casa de Deus para quê? Fecha os teus olhos agora. O que é que te trouxe hoje na casa de Deus? A curiosidade da presença dele? Porque algum vizinho disse que ele estaria aqui e você veio para vê-lo? Você veio aqui para quê? Para ver alguém ser curado? Você veio aqui para quê? Para sentir a presença dele? Você veio aqui para quê? Para ver pessoas? Você veio aqui para quê? Para ouvir palavra? Você veio aqui para quê? Para receber perdão dos teus pecados? Para que é que você veio aqui hoje? Você já parou para pensar? Será que você não veio só porque o teu pai veio? Só porque o teu amigo vem? Porque a tua amiga vem? Porque é uma tradição vir? Ou você veio porque você sabia que Jesus estaria em casa nesta noite? Eu quero você agora, em nome de Jesus, eu vou te convidar. Você que está disposto a dar um salto de fé para o reino de Deus, eu quero te convidar a levantar a tua mão aonde você está, mesmo sentado. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, eu quero te convidar a levantar a mão aonde você está. Quando você levanta a tua mão, você está se rendendo a Deus. Eu quero que você levante a mão, você que deseja entregar a sua vida por completo a Jesus nesta noite, aonde você está. Eu quero que você levante a sua mão, eu vou orar por você.